Já pude assistir a nova obra Bastardo e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. O Bastardo conta a história de Kaelin, um soldado que, ao se deparar com terras que aparentemente não conseguem gerar justamente alimentos, acaba por se desafiar ao rei dessas mesmas para cultivar certas coisas lá. Impedido por outro senhor de terras, certas rixas começam a acontecer entre Kaelin e esse outro senhor que não aceita Kaelin muito bem. Mas será que, afinal, Kaelin vai conseguir cultivar nessas terras ou não? Olha, geralmente westerns, entre muitas outras coisas, têm certa proposta de gerar conflito. O conflito é a principal coisa dessas narrativas. É aquela briga maniqueísta ou de herói, vilão, entre muitas outras coisas, gera esse conteúdo mais do faroeste, onde lados são muito bem estabelecidos e o tiroteio acontece de forma escandalosa. Cada vez mais corpos, cada vez mais pessoas caídas no chão, etc. Porém, recentemente, vem se tendo uma ressignificação desse tema, né, desse western. Certos filmes como Os Imperdoáveis, filmes recentes também, como Django menos, mas alguns outros, como até mesmo Bandida, que eu tratei aqui no canal, que é um neo-western, acabam por subverter todas as características do western, né? O Ataque dos Cães também é um ótimo exemplo, para gerar novas abordagens no gênero, fazendo muito mais dele algo contemplativo e brutal que justamente um bang bang desenfreado, o que também não teria nada de errado. Bastardo acaba por ser esse exemplo de western, apesar de não ser um filme que se passa justamente no faroeste norte-americano, pega muita dessa essência do faroeste espaguete, etc, mas para subverter. Aqui é construída a tensão. Kaelin é um soldado e claramente sabe usar armas e vários instrumentos de tortura, entre muitas outras coisas, certamente muito bem. Porém, não é isso o cerne, o foco do filme. As intrigas aqui importam muito mais, os diálogos, os tiroteios não são literais. Aqui os tiroteios, as brigas, as discussões, tudo isso recai nos diálogos. Acaba por ser muito mais um filme que aborda o psicológico de Kaelin e toda uma construção para aí sim gerar um clímax e certas cenas de ação que é justamente esse bang bang desenfreado. Então, assim, Bastardo constrói sua tensão através desse personagem que é quebrado, que não se sabe muito sobre, somente que ele é um soldado que repentinamente quis cultivar nessas terras que não poderiam haver cultivo nelas por terem um solo muito ruim, etc. E que gera toda essa briga com esse senhor de terras e toda essa discussão envolvendo o rei. Ah, mas será que o rei realmente deu as terras para esse Kaelin ou não, etc. E toda essa discussão é sobreposta na obra. O interessante desse filme também é como ele se utiliza da direção de arte. Ele possui algo em sua essência mais frio, muito diferente de um western convencional. Aqui em The Promised Land, ou O Bastardo, como foi traduzido, acaba por focar no cinza que os terrenos trazem, um clima mais dramático. Eh, Tudo em Um Bastardo vai para o seco, até mesmo a terra, né, que todo o ambiente do Urzal, que é essa terra incultivável que o Kaelin vai, acaba por ser seca, mas não somente a terra, todos os ares, todo o céu do longa é seco, é sombrio, é cinza, diferentemente de um western padrão também que foca nessa saturação mais, né, mais vidente, né, mais à tona que vem a narrativa. Não, aqui em O Bastardo
tudo tem esse clima cinzento para mostrar e condicionar a uma obra mais real. Aqui a verossimilhança importa mais, porque aqui é um neo-western, onde o drama dos personagens, seu condicionamento em relação à sua vida importa muito mais do que cenas de ação, que são sim construídas ao redor da narrativa e conforme a progressão da trama, mas são construídas como catarses, coisas que ocorrem repentinamente que geram diversas emoções no espectador. Aqui a construção importa mais que o momento que de fato ocorre. E quando esse momento ocorre, toda a construção serve para gerar climas de tensão, drama, entre muitos outros sentimentos que afligem diretamente o espectador, causando emoções quase instantâneas. Além disso, eu também acho que, como esse é um filme de muito condicionamento, aqui a trilha sonora funciona de uma forma diferente dos westerns. O onde justamente é feito para causar atenção e clímax, etc., em muitos longas, né, dessa área, é a trilha sonora, né? Por exemplo, há o exemplo de, obviamente, Três Homens em Conflito, né, The Good, The Bad and The Ugly, que se utiliza da trilha sonora justamente para segmentar momentos épicos e narrativas incríveis. Também toda a trilogia dos dólares eu acho que faz isso, né, contando o próprio The Good, The Bad and The Ugly. E eu acho que a maioria dos westerns justamente se veicula muito a uma trilha sonora épica e emocionante. Mas aqui em Bastardo, muito do som físico do que está acontecendo na trama é utilizado, sabe? A trilha sonora não importa tanto, porque o que importa são os silêncios que repercutem nessa narrativa seca, onde nada é certo, nem ao mesmo a jornada de Kaelin. Será que ele vai conseguir suceder e plantar nessa terra onde nada é cultivado ou não? Então acaba por se utilizar também numa trilha sonora quase inexistente, quase como se houvesse uma tensão no ar e um constante volume de desesperança na vida de Kaelin, só subindo as trilhas sonoras nas poucas vezes em que ele encontra um novo frescor em sua vida. Então acaba por segmentar momentos muito mais sentimentais que épicos essa trilha sonora e toda a trilha, né, todo o som que é utilizado nessa trama acaba por ficar muito mais secundário, mais primário ao retratar esse personagem justamente ambíguo que não se sabe tanto sobre, entre muitas outras coisas, sobre o próprio. Tudo nesse longa cria um clima de tensão bem maior do que westerns convencionais para mim. Acho que só os filmes do Clint, claramente por preferência própria, conseguem superar a tensão estabelecida nesse filme. Claro, além dos do Sérgio, entre muitos outros. Mas eu diria que, em relação aos convencionais, né, até mesmo ao próprio Django do Tarantino, etc., o Bastardo acaba por ser muito mais interessante. Ele, como eu disse, já foge do western ao ser essa coisa mais voltada para Dinamarca e outro clima, né? Um clima quase feudal que mistura essa narrativa mais westerneriana, né? Que se propõe. E tudo aqui funciona muito bem justamente porque além dessa proposta diferente, também há uma veiculação de todos os fatores muito boa. O Kaelin é um personagem misterioso. Mads Mikkelsen tenta focar muito na verossimilhança e consegue de fato. Tudo aqui parece ser uma história que foi pega na metade. Não se conhece ao certo esse bastardo, não se sabe ao certo de onde ele vem, o porquê ele está fazendo aquilo. É só acompanhada essa narrativa desse Strange Man, assim como nos westerns convencionais, mas com uma dramatização e toda uma carga muito maior que o convencional que é usado em Django, por exemplo. E ao criar tudo isso, o final acaba chegando como um petardo. Tudo aqui é bombástico ao final. Há toda uma segmentação para justamente chegada desse desfecho que vem como uma bomba mesmo, como eu já citei, né? Esse petardo, como eu estava falando. Então tudo nesse longa acaba por funcionar de maneira muito estranha, apesar de funcionar. Um western que não usa sua trilha sonora para epificar, para tornar épico todos os acontecimentos da trama.
uma ação contida que se respeita e sabe a hora de ser utilizada, personagens ambíguos, que mesmo supostamente sendo os mocinhos ou vilões dessa narrativa, têm seus motivos, até o pior dos caras, né, até o pior dos caras, o mais antagonista nessa obra, consegue ter seus motivos. Então tudo é muito bem segmentado ao abordar o western, mas fugir dele. É um filme que aborda toda a questão do western, mas foge completamente dele. Mas não foge para subverter as expectativas e chocar por choque ou coisa do tipo. Foge porque essa é uma narrativa em outro contexto cultural, em outra área, é algo que se propõe a ser diferente. Assim como um Bandida, que eu considerei um neo-western, o Bastardo também é um neo-western ao se adaptar a essa nova cultura dinamarquesa, onde tudo é construído nesse ar seco, frio e cinza, sabe? Então acaba por ser algo bem interessante que subverteu minhas expectativas em relação ao longa e subverte o próprio gênero que se propõe a ser, fazendo de uma obra intrigante, né, em questão de conteúdo, mas em forma ainda mais ao de se diferenciar e se destacar, eu diria, de novos exemplos de neo-western, né, como o Ataque dos Cães, etc., ao se propor algo completamente diferente e um completamente diferente que mesmo assim abraça esses momentos de ação e tensão, gerando catarse quando possui e justamente quando trata dos mesmos. Em suma, eu gostei muito de O Bastardo. Eu acho que tudo que ele se propôs a fazer, essa nova veiculação do gênero, a ter todo esse contexto mais diferente, né, do convencional e do padrão, e a ser essa tentativa de subverter um western a uma nova cultura, é de fato intrigante. Acaba por ser um longa muito bom, mas justamente por saber como se utilizar desse gênero para mitigá-lo de certa forma, mas também o apreciá-lo em mesma intensidade que se destaca do mesmo. Então, eu vou colocar aqui para o Bastardo, que eu achei um dos melhores filmes do ano, uma nota 8,5 de 10. De fato, me surpreendeu e me deixou cada vez mais cativado na narrativa, porque usa sua atenção não para momentos de bang bang ou coisa do tipo, mas deixa uma constante tensão no ar por toda a sua forma, estrutura, atmosfera, claro, com esse ambiente cinza e que constantemente desola aqueles que participam dessa narrativa, mas também por esses diálogos explosivos que cada vez mais geram tensão, fazendo deles sim os tiroteios. E que, quando há de fato o tiroteio, não figurativamente, geram ainda mais catarse. Ou seja, eu achei Bastardo, por todos esses quesitos, um filme de fato intrigante e bom nessa intriga que ele propõe. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, siga, compartilhe, se inscreva. Eu sou o cara da cultura e tchau!